A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos os irmãos, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir aí as nossas Bíblias em Atos capítulo 5. Nós vamos ler do 1 até o 16, mas como eu vou pregar por partes que vão aparecendo personagens nessa história, nós vamos lendo conforme vão aparecendo esses personagens. Então, nesse primeiro momento, nós vamos fazer a leitura do capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 6. Amém? Amém. Preste atenção. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Até aqui. Senhor Deus e Pai, fala, Senhor Jesus, através da Tua palavra aos nossos corações. Estamos diante da Tua palavra, que é inerrante, Tua palavra que é eterna, a Tua palavra que é indestrutível, a Tua suprema palavra. Nós estamos diante dela. Que a Tua palavra fale aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em agir nas nossas vidas através desta palavra, em o nome de Jesus. Amém. O título desse sermão é Uma Oferta Desqualificada. Uma oferta desqualificada. Na verdade, quando Deus rejeita uma oferta, Ele rejeita também o ofertante. A exemplo de Caim e Abel. Deus rejeitou Caim, por sua consequência, rejeitou a oferta de Caim. Deus aceitou Abel e, por consequência, a oferta de Abel. Essa é a interpretação chave daquele texto. E esse detalhezinho passa muitas vezes desapercebido. Se a gente pensa que Deus preferiu a oferta de Abel porque era de animais, e a de Caim Deus não gostou porque era de produtos da terra, frutas e hortaliças, essas coisas assim, e não tem nada a ver. Deus tinha rejeitado Caim e, por sua vez, a oferta que ele levou. Deus aceitou Abel, por consequência, a oferta que ele depositou. Então aqui nós vamos aprender um pouquinho hoje sobre uma oferta desqualificada. Logo após, irmãos, a ascensão de Jesus Cristo, nós precisamos entender o contexto disso. Logo após a ascensão, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo, os discípulos voltaram para Jerusalém, aonde eles ficaram ali unidos orando. E eles perseveraram unidos, juntos orando, e perseveraram até o dia de Pentecostes. Foi no dia da festa de Pentecostes, na festa da colheita do trigo, é isso que significa a festa de Pentecostes, e também que é celebrada como recordação do recebimento das leis lá no Monte Sinai. A festa de Pentecostes acontecia no primeiro dia da semana, então os discípulos estavam reunidos no domingo, todo mundo junto no domingo ali, no primeiro dia da semana, todos estavam reunidos e, de repente, o texto diz isso, Atos capítulo 2, de repente, aconteceu algo extraordinário. O Espírito Santo confirmou a sua obra na vida da igreja. Estava ali naquele dia, naquele domingo, primeiro dia da semana, a igreja sendo inaugurada. E de uma forma, irmãos, sobrenatural. O texto nos diz, de Atos capítulo 2, que eles todos ouviram o som como de um vento veemente e impetuoso. Note que era o som e não o vento. Se você largasse uma pena dentro daquela casa, a pena ia cair fazendo assim.
Era só o som do vento, não tinha vento. Logo em seguida eles viram outra coisa, que eram línguas repartidas como de fogo sobre a cabeça daqueles que estavam lá. E o texto nos diz que eles estavam em aproximadamente 120 pessoas. Línguas de fogo, línguas espirituais, ali de fogo, labareda de fogo sobre a cabeça daqueles homens e mulheres. O texto diz também que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas, traduzindo novos idiomas. E por que nós sabemos que é isso? Primeiro porque a palavra lá é glossa, e glossa significa idiomas. E porque era a festa de Pentecostes. E o texto sagrado nos diz que veio judeu do mundo todo. E que todos os judeus que falavam na língua da terra que vieram, começaram a ouvir as grandezas de Cristo nas línguas da sua terra natal. E lá eles pensaram: esses homens estão bêbados. E Pedro então toma a palavra e diz: eles não estão bêbados. Isso aqui é a confirmação. Isso aqui é o cumprimento da promessa do que Deus falou à boca do profeta Joel: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E o que aconteceu? E Pedro então diz: aqui inaugurou os últimos dias. Desde a confirmação do Pentecostes, do Espírito Santo na festa de Pentecostes, nós estamos vivendo os últimos dias, a inauguração destes dias. Por isso, irmãos, e aqui só um parênteses, muitas igrejas tentam reproduzir o Pentecoste, mas faltam algumas coisas no Pentecoste moderno. Primeiro, o som de um vento impetuoso, não tem. As línguas como de fogo repartidas sobre a cabeça, visivelmente sobre a cabeça das pessoas, você também não vê. Pessoas iletradas, pescadores, falando outros idiomas e pregando as grandezas de Cristo, você também não vê. E grandes conversões, irmãos. Numa pregação, 3.000 almas se renderam para o Senhor Jesus. Hoje em dia a gente tem que pregar 3.000 sermão para uma alma se render para o Senhor. Pedro, em um sermão, 3.000 almas. Ali estava inaugurada então a igreja do Senhor, quando Pedro diz: cumpriu-se a profecia dada ao profeta Joel: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Esses novos crentes, irmãos, novos convertidos, eles eram radicais. Eles adoravam a Deus de uma maneira total. Eles não eram parciais. Pedro, por exemplo, foi crucificado de cabeça para baixo, preferiu morrer do que negar a ressurreição de Cristo. Eles pregavam o Cristo ressurreto, sem se importar com o que aconteceria com as suas vidas. Eles não entregavam de maneira parcial o que tinham, mas eles entregavam tudo para o Senhor. Esses novos convertidos serviam a Deus com inteireza de coração. Eles realmente tinham entregado as suas vidas por completo a Deus. Veja aí, Atos 2, versículo 45. Atos 2, 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Veja bem o que esses homens e mulheres faziam. Agora volta um pouquinho para Atos capítulo 4, do 32 ao 35. Atos 4, do 32 ao 35, diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente seu nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade.
Esses camaradas, esses novos convertidos, eles adoravam a Deus de uma maneira radical e completa. Eles entenderam que Cristo era tudo para eles. E como o apóstolo Paulo, eles viviam naquele pensamento, naquela filosofia: o morrer para mim é lucro e o viver aqui é Cristo. Por que é que eu vou ter tanto se o meu irmão não tem? Nós precisamos proclamar esse evangelho do Senhor até que Ele venha. Essa é a nossa missão. Jesus disse que os campos estão brancos, que a colheita está aí, mas poucos são os trabalhadores. O que está precisando, Pedro? O que está precisando, João? Está precisando mandar uma oferta lá para Antioquia. Então a oferta está aqui. Eles abriam mão, inclusive, dos seus bens, para que o evangelho não parasse. Essa era a igreja do primeiro século. Essa era a igreja primitiva. Não existia nenhum necessitado dentro da igreja. Ninguém tinha um sentimento de egoísta, de posse. Esse é meu, é o meu. Se tivesse carro na época, né? O meu cavalo, minha carruagem. Não, é nosso. Você precisa, irmão, eu vou lhe ajudar. Você não tem o carro para vir, carruagem para vir, eu vou passar com a minha carruagem na sua casa, mas eu vou te levar até no culto, você não vai ficar em casa não, eu vou lhe ajudar, eu vou vender o que eu tenho. Não é vender tudo o que tinha, era a contribuir de uma maneira com aquilo que os que tinham muito dividiam. Eles não ficavam sem casa, ou vendiam uma única casa que tinha. Não tem relato disso na Bíblia. Inclusive, se você continuar lendo versículo 36 e 37, você vai ver um homem chamado José, que foi batizado por Pedro, e o seu nome foi alterado para Barnabé. E ele era um homem natural de Chipre, que tinha uma propriedade extra, e vendeu e trouxe a sua propriedade, o valor da sua propriedade, e entregou aos pés dos apóstolos. Dizimar e ofertar à luz das Escrituras, meus queridos irmãos, não é barganhar com Deus. Tem muita gente que está pensando que envelope de dízimo é empréstimo do céu, do banco celestial. Pensa que o gasofilácio é um caixa eletrônico, onde você coloca 10% e você quer 300%, 500%, 1000% daquilo que você está ofertando. Olha, Senhor, imagine só, você é um pai bonzinho, e aí você chega para o seu filho, e aí você dá uma mesada para ele, e o seu filho diz assim: olha, eu vou te devolver, você está me dando 100 reais, eu vou te devolver 10, mas mês que vem eu quero 1000, viu? Eu estou te dando 10, estou te devolvendo 10, mas mês que vem eu quero 1000. É assim que muita gente está fazendo, irmãos, com Deus. São infantis, inclusive, na hora de dizimar e ofertar. Não entenderam que o dízimo e a oferta na vida do cristão é um privilégio. Ei, desde o Antigo Testamento, irmão, oferta e dízimo sempre foi adoração. Adoração. Davi, quando escreve o último capítulo de Crônicas, ele diz: quem sou eu, Senhor? Quem é o meu povo para lhe dar algo, se tudo vem das tuas mãos? Irmãos, muitas vezes nós esquecemos de quem é o nosso Deus. Eu vou lembrar você, Salmos 24, versículo 1. Minha é a terra, toda a sua plenitude, todos os seus habitantes. É do Senhor. Tudo que você acha que é seu, não é seu, irmão. Deus lhe concedeu graça, saúde, força, inteligência, oportunidade para você conquistar aquilo que Ele lhe deu. É presente de Deus na sua vida. Dizimar e ofertar à luz das Escrituras não é barganhar com Deus, mas é adorá-lo, honrá-lo, mostrar gratidão pelo que Ele nos dá. Não é apenas algo material também. Oferta e dízimo não é algo apenas material. Tem muito cristão que é fiel em dízimos e ofertas, mas é injusto, é incrédulo, não ama,
Olha o que Jesus nos disse em Mateus 23, ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Quantos cristãos nós vemos, irmãos, que querem comprar a proteção de Deus? E quantos pastores e ministérios loucos, roubadores, cães gulosos, que têm vendido a fé, que têm vendido a presença de Deus, que têm dito, vem aqui, e quanto mais você der, mais proteção você vai ter de Jesus. Quantas campanhas, e se nós pudéssemos virar a câmera para o povo depois ver que eu aqui estou falando para um público e que esse público já viu isso. Você provavelmente já foi em algum culto que começou um leilão de ofertas, que o camarada começa com uma oferta de, vamos estipular um preço, R$1.000, e no final ele está dizendo, mas quem vier e ofertar 50 também vai ser abençoado. E há um leilão na igreja, e as pessoas, irmãos, porque são injustas, porque têm o coração maligno e são incrédulas, pensam, opa, peraí, é mais fácil eu comprar a minha bênção, é mais fácil eu comprar isso, é muito mais fácil eu fazer um depósito, uma transferência, um Pix, eu dar esse dinheiro que ele está pedindo, eu não vou precisar ser justo, não vou precisar ser misericordioso, não vou precisar acreditar em nada, porque eu comprei, eu paguei e agora eu exijo. Não é assim? Quando você compra, está no seu direito, e você não recebe, o que você faz? Se você comprou pela internet, você cancela a compra, você exige, você vai lá e desqualifica o vendedor, e você está no seu direito, e muitas vezes você vem com esse pensamento infantil na igreja, achando que Deus é alguém que trabalha no mercado livre celestial, e que porque você deposita uma oferta ou 10% do que você ganha dentro de um envelope, você tem o direito de exigir que Ele lhe dê aquilo exatamente que você quer, porque você pagou por aquilo, porque ensinaram para você que oferta e dízimo é barganha. Quero dizer para você que oferta e dízimo é ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. É adoração, é Deus ensinando você a adorar com aquilo que Ele mesmo lhe deu. É para você dizer, Senhor, muito obrigado. Eu estou entregando na sua casa, Senhor, porque eu não ganhava isso, eu não tinha essa oportunidade de emprego. Olha onde é que eu estou, foi o Senhor que me colocou e por isso eu lhe honro, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus, porque não me lhe falta nada. E você devolve para o Senhor Jesus. Justiça, misericórdia e fé. Com as coisas, irmãos, como as coisas seriam mais fáceis se os crentes entendessem essa responsabilidade. Eu me recordo aqui de um homem, George Miller. George Miller, ele chegou uma vez na igreja e falou assim, vocês sabem do nosso projeto com crianças. Esse homem, no decorrer da vida, ele teve, se não me engano, 5 orfanatos, e foram 10.027 crianças que ele sustentava com esse ministério. Ele abriu mão do salário dele, chegou para a igreja e disse, vocês sabem os nossos compromissos? Abriu a Bíblia no Salmo, se eu não me engano, 81, versículo 10, que diz, abre bem a tua boca e eu a encherei. Vocês sabem dos nossos compromissos, vocês sabem das suas responsabilidades. O gasofilácio vai ficar atrás do púlpito. E nunca mais esse homem falou sobre dízimos e ofertas na igreja. E aquela igreja na Inglaterra entendeu. Esse homem, George Miller, ele confiava tanto na provisão de Deus que um dia em um dos seus orfanatos, numa sala de jantar muito grande, era de manhã, as crianças todas com fome, e os pratos e os copos sobre a mesa sem nada para comer. As crianças com fome, e ele disse assim, vocês têm que ir para a aula, né? Vamos orar e agradecer a Deus pelo alimento. Senhor, nós te glorificamos e te agradecemos pelo alimento. Não tinha nada na despensa, não tinha nada pronto. Enquanto eles estavam agradecendo o alimento, o padeiro bateu na porta. Jorge, essa noite o Senhor não me deixou dormir, e desde as 2 horas da manhã eu estou fazendo pão, porque Deus falou que vocês não tinham pão. Ele agradeceu a Deus,
pegou todos aqueles pães, chegou para as crianças e disse: vamos agradecer a Deus de novo, porque nós agora temos pão, e pão fresco para comer, pão quente. Eles ainda estavam orando. Ele foi: seu Jorge, eu sou o leiteiro, minha carroça quebrou bem aqui, se eu não descarregar todo esse leite eu vou perder, então eu prefiro doar para o orfanato. E aquelas crianças comeram pão e leite fresco naquela manhã. Quando o povo de Deus entende o Deus que serve, nada falta. Esse pensamento que vem na sua cabeça, que vai lhe faltar se você ofertar ou dizimar, isso é obra do Satanás, não é obra de Deus. Deus dá o pão, e Deus dá também a sementeira, e Ele multiplica na vida daquele que é fiel. Então nós vemos aqui a importância, e a igreja entendia essa importância, por isso eles vendiam as suas propriedades a mais que eles tinham e depositavam aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira foram desqualificados por forjar uma mentira, uma oferta mentirosa. Aqui nós temos duas interpretações. Ou eles, nas duas eles tentaram enganar. Ou o Espírito Santo falou: vende e doa, valor integral. Ou eles venderam, ficaram com o dinheiro e falaram: vamos entregar só uma parte, dizendo que é tudo. Vai que eles comparam a gente com Barnabé. E por isso o texto, no capítulo 5, versículo 1, começa dizendo entretanto, porque há uma comparação aqui. E a comparação, entretanto, é com os discípulos que vendiam as suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos, a exemplo de Barnabé, que vendeu uma terra e entregou o valor total da venda. Entretanto, um homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. O foco aqui, irmãos, desse texto não é o valor retido, até porque o versículo 4 deixa muito claro isso. Vamos ler aqui o versículo 4: conservando, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Pedro faz 3 perguntas, mas vamos traduzir em uma só. Ananias, eu não pedi para você vender nada. A igreja não pediu para você vender não, Ananias. Ei, a igreja não, eu não lembro de estar pedindo oferta para você, Ananias. Era seu, não era seu o lote? Você vendeu porque você quis. E quando você pegou o dinheiro também não era seu, do seu lote? Era ou não era, Ananias? Era. Por que é que você deixou Satanás? E aí entra. Encher o seu coração. Note, irmãos, que o foco do texto não está na quantia sonegada, mas no fato de Ananias e Safira terem mentido a Deus, terem mentido para Deus. Eles quiseram, de certa forma, imitar os cristãos verdadeiros, a exemplo aí de Barnabé, e forjaram uma mentira. A atitude deles e a oferta deles, de Barnabé, por exemplo, supriu toda a necessidade dos apóstolos. Já a atitude de Ananias e Safira foi uma atitude mesquinha, foi uma atitude insolente, foi uma atitude egoísta, ao contrário da atitude dos cristãos verdadeiros, que era uma atitude generosa e obediente. Em contraste a essa atitude, Ananias e Safira foram egoístas e avarentos. Como eu afirmei, irmãos, o foco não está na quantia sonegada, mas em 2 perguntas. 2 frases aqui eu preciso que você note bem. A primeira, versículo 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Por que você deixou Satanás encher o seu coração? Note o perigo disso, irmãos. Foi Satanás quem encheu o coração de Ananias.
Mas quem morreu foi quem? Ananias. A ação de Satanás, do diabo, que é nosso adversário, os ataques dele contra a nossa vida, as tentações que ele forja para nós, não nos torna inocentes diante de Deus. Eu ia falar uma frase, mas não dá. O escape vem junto com a tentação. Não vem? O escape vem. Você cai porque você quer. Você cai porque você quer. Nós precisamos entender que o diabo é o pai da mentira, João 8,44. E tudo que ele faz é uma afronta à santidade, à justiça, à bondade e à soberania de Deus. Como Satanás não tem poder para atacar a Deus, ele ataca nós, que somos seus adversários. As suas palavras são venenosas, mentirosas e, por consequente, mortais. Elas vão enredando, como se fosse uma teia de aranha, e no final desse caminho é morte. Ananias sabia o que tinha que fazer, mas tentou servir a dois senhores. E Jesus Cristo deixou bem claro em Mateus 6,24, que ou você serve a Deus, ou você serve a riqueza. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. A raiz de todos os males está no amor ao dinheiro. Muito cuidado, porque Satanás tem se escondido atrás do dinheiro. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Satanás corrompeu Ananias, mas mesmo assim, Ananias não foi inocentado diante de Deus. Por quê? Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Irmão, não brinca. Não brinca. Todos aqueles que brincaram acabaram se dando muito mal. Não brinca, não dê lugar. Interrompa hoje isso na sua vida. Tiago 4,7, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que eu não dou lugar ao diabo na minha vida? Me sujeitando a Deus e resistindo também. Quando eu estou submisso a Deus, eu consigo resistir às tentações do inimigo. 1 João 3,8, a parte B diz assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então você não tem desculpa. Segunda frase, porque você mentiu para o Espírito Santo, está aí no versículo 3. Para que mentiste ao Espírito Santo? Ananias negligenciou a voz do Espírito Santo. E mentir para o Espírito Santo é, de certa forma, querer cumprir a sua vontade do seu jeito. Você entendeu? Negligenciar a voz do Espírito Santo ou mentir para o Espírito Santo é o Espírito Santo dar uma ordem para você e você querer cumprir aquela ordem do seu jeito. E não é assim, meu querido irmão. Não é assim que funciona. Existem regras e o nosso Deus é metódico quanto a elas. Ananias não apenas se prejudicou com a mentira, mas levou os terceiros também, a esposa dele. A esposa também morreu pela mentira dele. Os dois em comum acordo. Ao mentir para o Espírito Santo, Ananias mentiu para quem? Para Deus. Versículo 4, a parte final do versículo, veja aí. Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. E essa afirmação de Pedro é muito séria, porque tem muita gente achando que o Espírito Santo é uma força, é uma energia, é uma luz. Não, o Espírito Santo é Deus. É Deus, é a terceira pessoa da Trindade, é um ser real e pessoal. O Espírito Santo é onisciente, onipresente, onipotente. O Espírito Santo é Deus. E ao negligenciar a voz do Espírito Santo, ele negligenciou a voz de Deus, e por isso é muito sério o que Ananias fez. Mentir ao Espírito Santo é negligenciar a voz de Deus, querer fazer a vontade dele do seu jeito, e aí não tem como. Ananias e Safira receberam um juízo imediato de Deus. Quem sabe, irmão, você está sendo cobrado e Deus está lhe alertando. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Arrependa-se enquanto é tempo.
Volte-se para o Senhor enquanto é tempo. Porque o juízo de Deus, e o apóstolo Pedro disse que o juízo de Deus começa pela sua casa e pelos seus filhos. Não pensa que Deus vai cobrar dos outros lá não, Ele vai começar dentro da igreja, fazer a cobrança. É daqui de dentro que vai começar, e não lá de fora. A outra personagem da história é a esposa, Safira. Acompanhe comigo a leitura do 7 ao 11. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou-lhe: diz-me, vendeste por tanto aquela terra? E ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito Santo? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levaram. No mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Safira e Ananias combinaram a mesma história. Ela cooperou. Tanto um quanto o outro sabia que o que estava fazendo era errado. Agora Safira teve uma oportunidade. Foi por esse valor que vocês venderam? E aqui parece que há uma opção para ela, né? A última chance de dizer: nós mentimos. Nós vendemos por outro valor. Nós mentimos, nós queríamos ficar com parte do dinheiro. Mas ela não fez isso. Ela disse: foi por esse valor mesmo. Aquela historinha que os dois combinaram em casa, ela repetiu mais uma vez. E por isso o juízo do Senhor chegou. Eles ignoraram a onisciência do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo podia revelar para Pedro o que estava acontecendo. Safira se comprometeu mais com a atitude pecaminosa do que com Deus. E quantas pessoas estão assim? Estão mais comprometidas com o pecado do que com Deus. Estão mais comprometidas com outras pessoas do que com Deus. Quantas pessoas, irmãos? Não vou me batizar porque meu pai e minha mãe não querem. Não, eu não aceitei Jesus ainda porque meu marido acha ruim. Eu não entreguei minha vida para Cristo porque minha esposa não gosta. Quantas pessoas estão mais comprometidas com as coisas do mundo do que com Deus? E assim também Safira. Ela estava mais comprometida com o pecado do que com Deus. Ela não relutou, não questionou ou tentou fazer o marido mudar de ideia. Ela aceitou: não, vamos fazer isso mesmo, esse dinheiro é nosso, não, para que doar tudo? Não, está bom demais, essa oferta já está louco de boa. A ponto de, quando teve a chance de pedir perdão e confessar o seu pecado, ela preferiu a mentira. Jesus exige de nós um comprometimento total. Sabe o que Jesus falou? Ei, não é que Jesus quer, Ele exige. Não é que Jesus espera, Ele exige. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama o esposo ou a esposa mais do que a mim, não é digno de mim. É isso que Jesus requer de você. É isso que Jesus exige de você. Um comprometimento real e total com Ele, com a sua palavra, com a sua santidade, com o seu reino, acima de qualquer outro comprometimento. Safira não entendeu isso. Do mesmo modo que Adão e Eva foram expulsos juntos do jardim, Ananias e Safira foram expulsos praticamente juntos, aí com a diferença de 3 horas desta terra. Como eu disse, 1 Pedro 4,17 nos diz que o julgamento de Deus começa primeiro conosco, com a sua casa, com a sua igreja. O julgamento do Senhor sobre a vida de Ananias e Safira trouxe um grande avivamento e temor sobre a vida de todos aqueles que ouviram. Versículo 11: e sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Aqueles irmãos que pensavam que era brincadeira, quando eles souberam disso, que Deus tinha cortado o mal pela raiz e que a coisa era séria, saíram fora. Veja aí o versículo 13 comigo. Versículo 13: mas dos restantes ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração.
Eles se reuniam na igreja, no templo, no pórtico de Salomão, mas aqueles que ouviram aquilo falaram: não, isso aí não é para mim não, servir a Jesus não é para mim. E houve uma limpa, o joio foi retirado do meio do trigo, os verdadeiros foram acrescentados, aqueles que saíram porque ficaram assustados deram lugar a outros. Veja aí o versículo 14: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, porque o Senhor retirou o joio do meio do trigo. A igreja caiu na graça da população, versículo 13, a parte B: porém o povo lhes tributava grande admiração, e o sobrenatural de Deus acontecia na vida dos cristãos e dos apóstolos, versículo 15 e 16, a ponto de levarem os enfermos pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Imagina a cena, irmãos. Imagina a cena: os apóstolos vão passar por aqui, e aqui mora um crente, vamos colocar uma cama, vamos colocar o nosso doente aqui, porque nessa rua mora um crente, a hora que ele passar, Deus vai usar ele e esse doente vai ser curado. Traziam os endemoniados, e a igreja do Senhor avançava, triunfante. Quando nós entendemos isso, nós vemos o compromisso do Senhor. Concluindo, irmãos, qual a conclusão de tudo isso? E eu pontuei algumas coisas. Em primeiro lugar, não negligencie a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está pedindo para você fazer, faça. Quantas coisas, irmãos, você sabe o que eu estou falando. O Espírito Santo está pedindo para você mudar na sua vida. Quanto tempo já? E você não muda. Tome uma atitude hoje. Não negligencie a voz do Espírito Santo. Não minta para Deus. Pare de tentar a Deus. Pare de mentir para o Espírito Santo. Mude aquilo, meu querido, que Ele tem pedido para você mudar. Faça aquilo que Ele tem pedido para você fazer, do jeito que Ele quer, viu? Dê aquilo que Ele está pedindo para você dar. Oferte aquilo que Ele está dizendo para você ofertar. Ele é Deus, Deus provedor. Não se comprometa com as paixões desse mundo. Entregue tudo a Jesus. Se entregue a Jesus. Se entregue hoje a Cristo. Safira teve a oportunidade, irmãos, mas preferiu a mentira. Eu gostaria que você abandonasse a mentira, abandonasse o pecado e se voltasse para Deus. Deus está lhe dando mais uma oportunidade hoje de abandonar isso. Você está diante do Senhor. Ore, peça perdão, entregue a sua vida a Jesus, mude a sua vida, e você vai ver o agir sobrenatural de Deus acontecer na sua vida e na sua família. Amém? Vamos orar então, encerrando esse culto. Pai querido e amado, nós te bendizemos, nós te adoramos e te agradecemos pela tua palavra. Que essa palavra não caia no vazio, mas que ela fale aos nossos corações. Assim oramos no nome de Jesus. Amém.